Só para eu filmar você falando, entendeu? Pode ser? Perfeito, pode ser sim. Ah, então ótimo. Então vou te ligar agora pelo Zap em vídeo. Então, Ei, doutora Cari! Que saudade de você! Peraí, a câmera tá... Pronto, já apareceu. O paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele é diferente. Desde o começo, eu percebia isso. Eu sou neurologista, formado em doenças neurológicas gerais, resolvi fazer doenças neuromusculares. No começo, de jeito nenhum queria esclerose lateral amiotrófica. Uma razão pura e simples. Doença evolutiva, irreversível, incurável, incapacitante, sem medicamento. E já que tem toda essa evolução, para que eu vou me envolver com uma condição dessa? E assim eu fiz meu mestrado em miopatia do osso do músculo, doutorado em miopatia do osso do músculo, fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Columbia University. Eu decidi fazer nervo, porque fazia músculo aqui no Brasil, fui aprender uma outra técnica para ampliar. Só que eu queria trabalhar com o paciente, não queria só laboratório. E deram-me a oportunidade de conhecer a Associação Lou Gehrig, Associação Americana. E lá eu percebi que era um erro nós não nos envolvermos com as pessoas com esclerose lateral amiotrófica. E lá eu vi que as pessoas elas eram diferentes de outras pessoas com outras doenças. Ao retornar para o Brasil, isso ficou muito marcante para mim. Eu tinha medo da associação, de criar uma associação, do paciente se ver no amanhã. Aquele efeito Orloff, que era uma vodka antiga, que você não se lembra, mas talvez para as pessoas mais antigas se lembrem desse reclame da vodka Orloff, que você se ver amanhã. Eu morria de medo de fazer uma reunião com os pacientes e eles se vissem no amanhã. Só que com a criação da associação da Abrela, que foi em 99, eu percebi que nós tínhamos necessidade de fazermos reuniões com os pacientes. E foi o maior presente que eu recebi em toda a minha vida profissional. Foi a reunião com os pacientes. Eles são diferentes. Na verdade, não são eles que são diferentes. As pessoas que estão ao lado também são diferentes. Elas funcionam de uma forma de vida. É muito interessante esse aspecto. E o paciente e a pessoa que estava ao lado, essas pessoas modificaram a minha vida para melhor também. Porque, como médico, o que eu queria? Diagnóstico, entendimento e tratamento. E tratamento com medicamento. Aí eu comecei a entender o que a minha avó fez comigo durante a minha infância. Medicamento é aquilo que a indústria faz. Remédio é aquilo que a avó dá. Puxa vida, por que a gente não pode dar remédio? Ou seja, outras formas de atender, outras formas de informar e outras formas de incorporar-se, entender-se e relacionar-se com as pessoas, que é a história do remédio. E a associação, ela começou a fazer remédio e não medicamento. E esse remédio não era a associação que fazia para a pessoa, ela que era remediada, ela que era tratada também. Eu fui tratado pelos pacientes, pelos familiares, pelos cuidadores nesse período todo. Num congresso, em 2006, que foi em Munique, foi um presente, assim, em 98, em Munique, 98, um presente de uma médica alemã, Dorothee Lulé, olha só que eu me lembro bem. E ela fez um pôster, esse pôster ficava na entrada da sala, e o pôster dizia o seguinte: esclerose lateral amiotrófica, 2 pontos. Por que os pacientes são tão belos? E ela tentava explicar por que eles eram diferentes, por que eles eram tão belos. E a explicação foi de uma forma de imagem de ressonância magnética. Mais tarde, ela apresentou uma complementação desse trabalho, já com uma ressonância magnética funcional. As pessoas com ela, elas acendem a área do prazer, acendem a área do doar-se.
é muito interessante esse aspecto da doação. Aí eu comecei a entender, não era eu quem estava doando alguma coisa, eu estava recebendo da pessoa uma doação dela. E quando o Marvin esteve pela primeira vez no ambulatório, eu não tive dúvida nenhuma que era esclerose lateral amiotrófica, não pela característica fenotípica, ou seja, pelos sinais e sintomas, mas pela boniteza dele, pela boniteza da Ana Paula. A forma dos dois, uma forma elegante, bonita, gostosa. Num ambulatório público, numa sala pública, não tem cadeira bonita, não tem ar-condicionado, mas para mim, eu me encontrava num local maravilhoso, espetacular, uma música baixa, com família, a forma de interação. E para passar o diagnóstico, que você imagina, não é fácil, porque é uma primeira consulta ou é uma segunda consulta. Passar o diagnóstico é difícil, porque a nossa formação ocidental, ela é ligada à doença, ela é ligada à perda. A orientação oriental é diferente, ela é para atuar-se, é para você descobrir o seu dom, como desenvolver este dom, que ele vira talento. Esse talento, ele não pertence a você, porque você ganhou esse dom, ele veio de graça, você tem que devolver esse talento. E a forma de devolução é devolver para o outro. Essa é a forma mais gostosa de pagar a nossa dívida com a criação. O oriental, ele faz isso. O ocidental, ele cobra mais. Ele é mais de autonomia, ele é mais de liberdade. Ele é mais do eu e não do outro. E naquela sala, na primeira consulta, eu não me senti pesado em estar frente a uma pessoa, a um casal, com uma suspeita de esclerose lateral amiotrófica. Pela forma sincera, pela forma leve deles. Não é fácil receber um diagnóstico. Não é fácil vir o diagnóstico juntamente com o prognóstico. Porque nós imaginamos que o que vai nos acontecer amanhã, que é o efeito Orloff. Aí o oriental, ele volta de novo. O maior e o melhor momento é o agora. É este momento. Então faça o seu melhor agora. E todas as consultas com eles, infelizmente nós não tivemos consultas nesses 2 anos de pandemia, uma perda enorme. A perda de relação pessoal, presencial com as pessoas, isso aí é uma perda inimaginável para nós. Então nós não tivemos contato nesses 2 anos, um contato físico nesses 2 anos, tivemos um contato deste, virtual. Ele é bom, mas é diferente de você estar junto, de você sair da sua casa, de você pegar um transporte aéreo, de você fazer uma conexão, de você pegar um táxi ou um metrô ou um ônibus, você chegar ali porque você decidiu, escolheu chegar ali. Isso é muito bom. E para mim, como profissional, olha só, eu fui escolhido hoje, porque essa pessoa está lá em Belo Horizonte, em outro estado, ela se prontificou a fazer toda essa mecânica de movimentação, de transporte, e chegou aqui para uma consulta de sei lá eu quanto tempo. Então, o presente era para mim. E todas as consultas de Marta e Ana Paula, para mim, sempre foram consultas de família. Sempre foram momentos de família. Sempre. De uma forma muito gostosa, de uma forma leve, mesmo com uma doença dura. Quando você começou a me falar a respeito, e resolvemos falar, realmente, eu acho que a frase mais interessante é esta. Porque, com o tempo, as pessoas com esclerose lateral amiotrófica começaram a viver mais. Esse viver mais não é de medicamento, é de remédio. É o colo da avó, é o colo da fisioterapeuta, da terapeuta ocupacional, da fonoaudióloga, nutricionista, da psicóloga, da enfermeira. São outras pessoas. E isso modificou completamente o prognóstico em relação à longevidade, mas não só isso, em relação à qualidade também. As pessoas começaram a produzir, mesmo com limitações, limitação motora, limitação de fala, limitação de comunicação. E nesta vida, em relação à esclerose lateral amiotrófica, eu me modifiquei bastante. Eu acho que hoje eu sou muito melhor que eu fui há um tempo no passado.
sou apegado à vida. Vida, 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 4 letras. E não a morte, 5 letras. Antônio de vida não é morte. Antônio de vida é não vida. E a morte é muito interessante. Ela é tudo modificadora nossa dos átomos. Nós temos consciência da morte. E essa consciência é que proporcionou para nós toda essa modificação de vida que nós temos. Então ela traz para nós a necessidade de aperfeiçoarmos o nosso conceito de vida. Vida, vida, vida. Eu não me conformo na história de aborto, eu não me conformo com essa história de eutanásia, na verdade é homicídio que as pessoas fazem. Quando elas chegam no hospital com limitações, as pessoas nem conhecem o Marsden, nem conhecem o Ana Paula. E por causa de uma limitação, já vem com uma história de terminalidade. E nesta semana, nós tivemos uma informação muito interessante, muito legal. Uma informação que uma pessoa que está aparentemente no estado vegetativo, tetraplégica, anácrica, disfágica, sem qualquer comunicação, nem com os olhos, ela conseguiu se comunicar com os eletrodos, com um chipzinho na região cortical da fala. Quando você começou a falar, vamos falar a respeito disso, vamos deixar a pessoa falar, vamos deixar a pessoa viver. E através desta implantação, deste pequeno artifício com fio, foi possível que ela se comunicasse e ela escrevesse a frase. Agradecimento à pessoa que possibilitou que ela pudesse reclamar. Ou seja, estou com coceira, estou com prurido, estou com dor, quero me virar, eu quero viver. No hospital, muitas vezes, você pergunta se a pessoa quer viver. E quando eu via o Martin, todas as vezes, as consultas para mim eram leves, porque ele chegava lá com vida. Ele não chegava lá com pregnó. A Ana Paula chegava lá com uma dupla, arquiteto, casal Hart, com vida. Isso para mim, foi um massageado no coração. Que lindo, doutora Kari. Marsden escreveu um livro para Alice, contando as histórias dele de infância. São 20 histórias, Mo? 20 histórias. E a gente depois vai mandar para o senhor, tá? Ele tá emocionado. Ele é lindo demais. Obrigada, doutora Kari. Ó. Com Deus, viu? Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, muito obrigada.